Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal que traz negros inspiradores e suas histórias inspiradoras. E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e comente nossos vídeos. E também dê sugestões de novos convidados e novas histórias inspiradoras. Porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. E o gravado na história de hoje traz a história do Lima Barreto, mais um grande escritor negro a nos inspirar. Vamos conhecer um pouquinho de Lima Barreto? Lima Barreto foi um escritor brasileiro que publicou romances, sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra, principalmente em revistas populares ilustradas, no período do início do século XX. Ele foi o romancista da Primeira República. Foi um importante escritor do pré-modernismo, período histórico que precedeu a Semana de Arte Moderna. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. Filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres, sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe. Por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, fez curso secundário no Colégio Pedro II. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, quando cursava o 3º ano de engenharia, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos seus 3 irmãos agora era de sua responsabilidade. Em 1904, prestou concurso para escriturário do Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. Em 1905, ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lançou apenas 4 números. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra, em tom autobiográfico, é um brado de revolta contra os preconceitos raciais e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social para em um plano psicológico. Muitas vezes, quem fala é o próprio autor e não seu personagem narrador, Isaías Caminha. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, Lima Barreto publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Nesse romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. A obra narra os ideais e as frustrações do funcionário público Policarpo Quaresma, homem metódico e nacionalista fanático, sonhador e ingênuo. Policarpo dedica sua vida a estudar as riquezas do país, além da descrição política do final do século XIX. A obra traça um rico painel social e humano dos subúrbios cariocas na virada do século. A obra de Lima Barreto, que foi escrita na primeira década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura em que as influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia. Esse período, que não chegou a constituir um movimento literário, foi denominado de pré-modernismo. Entre os autores do pré-modernismo destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Embora os autores do pré-modernismo ainda estivessem presos aos modelos do romance realista-naturalista,
Se observa na obra de Lima Barreto a busca por uma linguagem mais simples e coloquial. Lima Barreto procurou escrever brasileiro, com simplicidade. Para isso, teve que ignorar muitas vezes as normas gramaticais e de estilo, provocando a ira dos meios acadêmicos e conservadores. Poucos aceitam aqueles contos e romances que revelam a vida cotidiana das classes populares, sem qualquer idealização. Ao produzir uma literatura inteiramente desvinculada dos padrões e dos gostos vigentes, Lima Barreto recebeu severas críticas dos letrados tradicionais. Ele explorou em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades da primeira década da República. Lima Barreto, com seu espírito inquieto e rebelde, com seu inconformismo com a mediocridade reinante e com a doença de seu pai, se entregou ao álcool e teve diversas crises com verdadeiras manifestações de alienação mental. Ele chegou a ser internado 2 vezes com alucinações. No momento de lucidez, iniciou a redação do livro Cemitério dos Vivos, onde ele dizia: "O abismo abriu-se a meus pés e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos, como vi por várias vezes." Escreveu: "De mim para mim, tenho a certeza que não sou louco." Lima Barreto sobreviveu apenas 41 anos. Com a saúde cada vez mais debilitada, Lima Barreto faleceu de colapso cardíaco no dia 1º de novembro de 1922, aos 41 anos, em sua casa no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. Seus restos mortais, bem como de seu pai, estão no cemitério São João Batista. No mesmo cemitério, encontra-se o mausoléu dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Uma curiosidade sobre Lima Barreto. No dia 13 de maio de 1888, no momento em que Princesa Isabel ia assinar em praça pública a Lei Áurea, entre as pessoas que comemoravam a abolição estava um menino mulato, Lima Barreto, que aniversariava naquele dia. Guiado por seu pai pela mão, via uma multidão de escravos que aguardavam a liberdade. Muitos anos mais tarde, essa recordação marcara sua obra. Com grande importância na literatura brasileira, Lima Barreto tinha que ser preto. Obrigado, Lima Barreto.